Bom, no Brasil, houve o contrário. Aí o Newton que me disse, olha, nos disse em vários seminários, no Brasil se inventou o social como uma coisa positiva. É aquilo que, ao derrotar a ditadura, a esquerda está reinventando, porque ela vai fazer um Estado social no Brasil. Quando nós devíamos ter prestado atenção no que era o Estado, como é que foi feito o Estado social na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Sem Guerra Mundial e sem derrota do fascismo, não haveria Estado social na Europa. Aqui nós não tivemos nenhuma coisa nem outra. Nós nem derrotamos a ditadura. Nem a ditadura. Como uma ditadura que não foi derrotada vai permitir a construção de um Estado social? Deu no que deu, mas nos anos 80, a boa ilusão era essa. Então todo mundo se engajava no trabalho social para que acontecesse essa universalização dos direitos. Então aconteceu essa coisa extraordinária que foi uma invenção positiva, progressista no bom sentido, se ainda essa palavra não guarda algum sentido, como engajamento, como trabalho no social. Então todo mundo foi trabalhar no social. Bom, quem trabalha no social, pela lógica desse fenômeno inventado há um século antes na França, você termina no governo, queira ou não queira. Não é simplesmente para tomar o poder, governar, não é isso. Termina no governo do cuidado das pessoas. Então você vai trabalhar com menor, vai trabalhar na rua, vai trabalhar com doença, vai trabalhar com tudo que você possa imaginar que seja palha social. Desde o início, não é que havia um ímpeto revolucionário, um ímpeto de universalização dos direitos que depois degenerou. Não, era assim desde o início, porque foi positivo desde sempre. Isso que é o fantástico no Brasil. Então, isso nós temos que estudar, a Tatiana e o Newton, nós temos que estudar com cuidado, porque no clima atual de linchamento da esquerda, nós podemos, mesmo nós que queremos iniciar uma nova etapa, podemos esquecer a memória disso. E o que significou a invenção do social nos anos 80 e, portanto, a reinvenção do governo, que é essa coisa extraordinária que aconteceu no Brasil, que é a invenção de um governo de esquerda, que não existia, jamais existiu. Pensa um pouquinho, só um esforço de imaginação. É claro que hoje se trata de uma denominação desmoralizada, de um partido idem, que, enfim, está lá, bonitinho. O que seria um governo, um prefeito comunista de São Paulo? Bom, pode ser PCdoB ou PCB, mas ele é um decalque do PT. O PT que inventou que a esquerda pode governar, porque inventou o social. Ponto. Essa é a coisa extraordinária. Então, a novidade foi a invenção de um governo de esquerda no Brasil pela primeira vez. E não foi assim, vamos inventar isso. Foi de modulação em modulação, criou-se isso. Que foi uma coisa extraordinária, de fato, do ponto de vista da civilização, da coesão social, de retardar, eu acho, é a minha interpretação, retardar o avanço de alguma coisa que nós podemos chamar de barbárie. Que é o que aconteceu quando entrou em colapso a nossa modernização, nos anos 80, que coincidiu com o fim da ditadura. Portanto, há um rebaixamento do patamar social, e isso foi segurado. Segurado porque nós estávamos inventando o social, o governo do social e, portanto, a universalização de direitos e assim por diante. Como o modelo era o modelo europeu. Modelo europeu. Mas com isso, aí na história da Tatiana, que ficou muito no social, ficou de lado a reinvenção e a reformulação da política, da ideia de política. Foi uma outra ruptura fundamental que aconteceu na origem desse partido que está sendo agora execrado, a meu ver, injustamente. Simplesmente acabou o prazo de validade, ele acabou. É isso. É uma coisa dolorosa. E não poderia ser evitado esse fim melancólico que está acontecendo, já aconteceu, desmoralizante, que sobra para todos nós. A esquerda está indo junto. Não tem como. Eu não fui. Não, como você não foi? Nós fomos, todos nós fomos. Bom, essa reinvenção da política também nós vamos encontrar esse encaixe que eu estava falando, glosando o texto inicial do Fábio. Em que eu acho que era um capítulo que podia ser acrescentado como comentário à exposição perfeita da reconstituição da Tatiana, que a gente deveria fazer em termos políticos. Eu acho que também tem muita gente estudando isso. Estudando as origens do PT, o que aconteceu. E que é mais ou menos o seguinte.
Também, na virada dos anos 70, dos anos 80, bom, aí, eu acho que eu sou mais velho aqui presente, mesmo esses pesquisadores aqui não sabiam, eles sabem de papel, de ler em livro, pesquisa. Mas eu via isso ao vivo e a cores todo dia no fim dos anos 70 e início dos anos 80, que era essa reformulação e essa reinvenção aos poucos da política. Quando o Herder escreveu o livro dele, sobre novas matrizes do discurso político, já a transformação já tinha ocorrido, que era o quê? Assim que se inventou o social e, portanto, a possibilidade, que depois se concretizou, de governo desse mesmo social, o social você só inventa para ser governado. Fora isso, não existe. Não existe para a nova tradição da esquerda, a mesma tradição francesa. Quando isso acontece, o que é? Há uma clara ruptura, e não, era impossível que essa ruptura não ocorresse por inércia histórica, social, vocabular. Estou concentrando na história do PT, porque o PT é o fundamental, o protagonista de toda essa transformação. O que aconteceu? Em 64 houve uma desmoralização geral, mas não uma desmoralização como a da agora. Não foi infamante, vexatória, melancólica, como agora, patética. Foi dramática do Partido Comunista, que era hegemônico. Eles perderam. Pela tática errada, mas eles perderam, digamos assim, em campo aberto. Uma batalha, um golpe, perderam e não havia mais possibilidade de se reconstituir. Perderam. A luta armada foi feita, pouco importa a maneira que nós jogamos, foi feita por dissidências do Partido Comunista. Portanto, sai da ditadura ferida ou morta, sepultada, arrasada, massacrada, vencida militarmente, uma esquerda leninista, de vanguarda, um partido de vanguarda. Bom, esse era um fato, com respeito a todos os troscos aqui presentes, que é um pouco, enfim, esse era um fato histórico que um determinado número de sindicalistas, assim, eu não vou reconstruir toda a história, percebeu que tinha acabado, que a política, portanto, era outra coisa, a política não era mais isso. Eles começaram a perceber, sem formular dessa maneira, que uma espécie de concepção ascensional da história, concepção política ascensional da história, tinha encerrado o seu ciclo. Isso é fácil de dizer agora, muitos anos depois. Antes não era, mas era intuitivo que era assim. E qual era a gramática dessa ascensão? Era aquilo que o Wallenstein chamava de política dos dois passos. Você primeiro conquista o poder e depois governa. É a ditadura do proletariado, soviéticos, é isso. Primeiro se destrói política, social e fisicamente a burguesia e a classe dominante, com a economia de comando, aí você passa a governar. E se passa a governar como? Administrando coisas, segundo uma verdade científica que é extraída da crítica da economia política. Não há mais governo de homens, porque política é dominação. Portanto, o modelo da política era o modelo da guerra. Sempre foi. Desde a Revolução Francesa até a Revolução Soviética, até 64, o modelo, mal ou bem, era esse o modelo do Partido Comunista Brasileiro. É a guerra. Guerra social, mesmo guerra de classe. Portanto, nós podemos ser poucos ou pequenos, um pequeno comitê, porque essa guerra mundial, se nós chegarmos lá e derrubarmos a burguesia, com o Exército Vermelho aqui, a coisa resolve. Por isso que o Prestes falou, quando o Exército Vermelho chegar, está tudo resolvido. Ele estava certo. Era assim o internacionalismo revolucionário durante um século e meio. Bom, houve uma mudança de maré internacional. Vou reconstituir tudo isso, mas chegou no Brasil a partir do fim da ditadura e com isso acabou. Então nós temos que reinventar a política. Isto é, a política não é mais uma política. O modelo é guerra, conquista do poder, destruição do poder e depois eliminação da política enquanto governo, porque a política é dominação das pessoas. Isso é uma ideia que está lá no Saint-Simon, e que o Engels encampou. Então não tem mais, num Estado soviético não há política. Há burocracia e coisas mais horrorosas, mas política não há. Então, o que se faz nos anos 70, nos anos 70, começa o debate do eurocomunismo, depois vai evoluindo na Europa, é mostrar que há um déficit de concepção da política no marxismo, na esquerda em geral, e portanto nós temos que reinventar a política como o quê? Como alguma coisa afastada do reino da necessidade, portanto da guerra social, da pré-história. Portanto, a política como um espaço de liberdade de comunicação pública, esfera pública, aí começa, né? Aí é o nosso vocabulário.
Nós inventamos. Então, a política não é dominação, a política é emancipação, e a política faz com que as pessoas falem, se reconheçam um espaço público, e, portanto, ela não é mais aquilo que nós imaginávamos, que ela não é mais luta de classes. Foi isso que foi abandonado. O vocabulário da luta de classes está aí, porque luta de classes é guerra social. Ora, se nós reinventamos o social e estamos governando esse social formalmente e depois materialmente, nós não podemos mais pensar assim a política como um enfrentamento entre inimigos. Nós passamos a ter adversários que vão se alternar na condução dos negócios públicos e por aí afora. Bom, essa reinvenção da política, aí tem vários autores, eu não vou dar toda a bibliografia, mas isso aqui não é aula, enfim, aí aparecem os autores que começam a descobrir a dignidade da política. A política não é essa coisa horrorosa que os revolucionários fazem, que é uma luta de morte em nome da emancipação e por aí afora. A política é o espaço de formação, de emancipação, de convivência, de descoberta de horizontes e por aí vai, por aí vai. Por aí vai, e ela, portanto, ela tem a sua autonomia, e ela é uma espécie de coroamento da vida social. Enquanto isso, o capitalismo foi esquecido, a luta de classe foi esquecida, a não ser na retórica de comitê de bairro. Aí você faz luta de classe, porque o burguês, porque é isso, porque é aquilo, mas não tem, isso foi embora. E ontem, essa memória escapou ontem no debate que nós, no seminário das quartas, uma das militantes, que não é, bom, PT, essas coisas, é lixo, para eles já está, carta, nem se discute assim, para contar para o vovô como é que era. Ela disse o seguinte: não me interessa, pessoal, não me interessa governo, se o governo vai cair, não vai cair, quem vai derrubar o governo, o governo não me interessa, o que me interessa é o poder. É claro que eu não poderia dizer para ela, olha, isso já foi. Isso já foi, isso é uma memória, é um recall, um recall de uma época histórica perenta. É claro que ela está registrando aquilo que algumas pessoas começaram a perceber nos anos 90 e alguns dissidentes do movimento social, como nós trocamos luta de classe por política pública. Pronto. Quando se percebeu isso, Inês era morta já, a porta já estava arrombada, já estávamos num outro período histórico. Pronto. Então, aí eu volto. Jamais poderíamos imaginar uma esquerda de governo, governando e que produzisse políticas públicas, gerenciasse políticas públicas, fiscalizasse políticas públicas, propusesse políticas públicas. E todo mundo. É claro que os outros, na alternância, os chamados neoliberais, também têm políticas públicas. E depois nós vamos ao confronto no parlamento, assim por diante, de várias políticas públicas. Mas todo mundo está se governando e governando segundo a mesma lógica. E essa lógica é chamada de neoliberalismo. Portanto, nós temos que deslocar. Bom, então, encerro com uma sugestão para debate. Que é a seguinte: falar isso tal. Pode ser verossímil, pode não ser, tudo muito bonitinho, mas agora, como ficamos? O que fazer? Esse é o problema. É uma boa pergunta, né? Ou como dizia ontem um velho militante, velho não tão velho assim, coitado, velho de guerra, no outro sentido, que sabe do que fala. Agora é a hora de saber o que não devemos fazer. Não devemos fazer é continuar isso que já morreu. Embora estamos na oposição disso que já morreu. E é o que estamos fazendo. Que é fazer coisas, fazer coisas. Isso é uma compulsão. Se via perfeitamente. Bom, ontem, não só ontem, qualquer debate que você vai com militantes, com organizações, com novos coletivos, é essa ânsia de ter que fazer, não pode fazer porque eles têm vindo, eles vêm vindo, os neoconservadores vêm vindo, a direita vem vindo. Nós temos que fazer alguma coisa, mas eles que vêm vindo, quando você dá a volta, se olha a volta, você está cercado de conservadores por todos os lados, porque o povo é conservador. Pronto, acabou. E aí o que faz? A esquerda acabou, não sabe fazer. Bom, então é o seguinte: se esse governo político do social entrou em colapso, esse colapso é o mais infame possível, não poderia acabar assim, mas é assim, acabou assim, todos inevitavelmente desmoralizados. Por isso que há uma caça geral para ultimar radical. Então, há um paradoxo, porque
Na teoria, nessas teorias que está nos servindo de bússola, mal e mal, adaptada e assim por diante, um pressuposto fundamental é o seguinte, que não... repercussão daquele debate que não está do déficit político do marxismo. Não existe política no marxismo enquanto governo. O ditador proletário não é governo, é administração de coisas e massacre. É caserna. Então, a esquerda não inventou ainda a sua racionalidade, entre aspas, governamental específica. Porque nessas referências teóricas, governar todos somos. Nos autogovernamos e governamos os outros. Há sempre condutas e contracondutas. É inevitável. Não tem como escapar disso. Então, o problema é que nós sempre nos adaptamos, nós enxertamos, essa é a teoria francesa, digamos assim, ortodoxa. Não é ortodoxo, que são heréticos também. Nós sempre nos enxertamos em governamentalidades, para não querer usar esse jargão, mas escapou, dos outros. Social-democrata, keynesiano, liberal, assim, ou bolchevique, se nós quiséssemos. E os bolcheviques repetiram Saint-Simon. Socialismo de caserna era isso. Bom, então nós temos o que é uma, sendo que o governo é inevitável, o que é uma conduta, a condução e a autocondução, que não seja ao mesmo tempo um governo nesse sentido falido. Isso para um europeu faz sentido, mas no Brasil não faz. O Brasil é muito mais complicado por todas as razões que a Nilton está te anunciando. Porque nós inventamos um governo de esquerda e é esse que faliu agora, e faliu dessa maneira ignominiosa. Depois de ter uma biografia, eu acho que luminosa, no certo sentido, nos anos 80. É óbvio, vocês não imaginam o que era a febre pela novidade, se descobrir coisas e fazer coisa nos anos 80. É um negócio impressionante. Bom, completou-se esse arco e acabou. Só que a nossa tarefa de inventar o que é um governo de esquerda, não um governo no sentido trivial, administrativo, não é disso que está se falando, é de produção de novas subjetividades, como se organiza, o que é um coletivo que vai para a rua, como é que ele se autogoverna, como é que ele se conduz, como é que ele influi, como é que ele contamina um determinado conjunto de pessoas. É disso que nós, e que não seja mais nessa lógica do governo do social, que é pura competição e instauração de mercados fictícios e lugares que não produzem mercadorias, que portanto é uma violência política. Nós temos que nos sair disso, não tem nada para restaurar. Como é que nós saímos disso? Na Europa, como é que nós saímos disso? Significa como é que nós rompemos com alguma coisa, um governo que foi enxertado e que saiu da vitória sobre o fascismo na Segunda Guerra Mundial. Aqui é como é que nós conseguimos nos livrar dessa herança, que agora sim já é maldita. Antes não, antes era bendita. Que saiu de uma luta mais ou menos fictícia com uma ditadura que não foi desarmada. Está aí. Tanto é que não foi desarmada, que ela é inútil, não precisa dar golpe. Tem o quê? Por que não precisa dar golpe? Porque não existe mais subversivo. Por que não existe mais subversivo? Porque não existe mais luta de classe. Ela existe realmente, a luta de classe, mas ela foi politicamente desarmada. E nós não podemos reinventá-la, organizar como ontem, organizar a classe, pôr em movimento e vai lá e tem um combate final. Dançou. Nunca mais. Né? Eu espero. Deixa eu terminar. Só para mencionar. Não, então é esse o problema. O desafio. Falar desafio é jargão americano, não gosto. O problema agora, o que fazer agora, o que não fazer, nós sabemos, não repetir esse ciclo que se encerrou. E não se engajar mais, organizar, vai para a periferia, organiza, faz trabalho de base, para quê? Para acumular forças para o quê? Então, é claro que é muito difícil dizer para um veterano que não é isso. O veterano só sabe fazer isso. E quando ele fez, um século atrás, ele tinha razão. Esse que é o problema. Nós sabemos como nós rompemos uma primeira vez com isso nos anos 80 e como é que isso deu nisso. Então nós temos que sair disso. E sair de mãos abanando. É claro que tem que fazer a memória, a historiografia e aprender com isso. Está sendo feito por esses jovens pesquisadores notáveis. Eu acho que essa é a dificuldade.
Bom, existe aí todo um palavrório sobre o comum, o público, o comum. Isso é, por enquanto é wishful thinking, mas é bom ir pensando nisso, porque isso é uma espécie de atenção ou estado de alerta para vermos nas coisas maiores, nas menores, o limiar em que nós atravessamos e nos comportamos como se fosse capital humano ambulante, maximizador em competição, que é o geral, todo mundo faz. Da periferia ao lobbies em Brasília, todo mundo faz isso. Bom, essa a dificuldade. Acho que nós, se é para pensar no que vem pela frente, temos que encarar isso. Como é que vamos nos governar agora? É governo. Não tem como escapar disso. Como não pode ser mais a ditadura do proletariado nem economia de comando, a gente fica repetindo. Bom, deixa eu debater. Estou falando demais, desculpe. Obrigado a aula, né?